começa agora mais um programa avulso. E no programa de hoje vamos apresentar um vídeo produzido pelos alunos de primeiro período da disciplina de Ciências Sociais com a professora Rose Vidal. O vídeo aborda o hinduísmo como religião e o impacto dessa prática na sociedade. E para conversar um pouco mais sobre o vídeo, trouxemos duas das produtoras, a Caroline e a Paula. Então, como foi para vocês gravarem esse vídeo? Então, para mim foi uma experiência muito bacana, porque eu não conhecia essa religião, fui passar a conhecer com o trabalho e no nosso vídeo a gente fala um pouquinho sobre a divisão de castas, que é quando as pessoas de determinadas castas não se misturam com outras castas. E aí eu pude perceber que aqui no Brasil, apesar da gente não ter esse costume na nossa religião, a gente acaba vivendo um pouquinho com essa desigualdade igual a gente viu lá na Índia, entendeu? Com a religião. Para mim foi muito interessante, eu aprendi, né, muito mais. Em relação à cultura, né, que está enraizada, a religião enraizada na política, na sociedade, envolve os costumes também políticos. A forma com que eles agem hoje, que foi a parte da pesquisa que a gente falou, como está a Índia hoje, em relação aos Dalits, que é a casta mais inferior, né, e um termo que foi criado em 1950, encerra, né, o preconceito contra as castas, mas o preconceito ainda permanece, né, na sociedade, apesar de já ter uma lei que acaba com isso. Faculdade, cotas para Dalits, essas coisas que, se a gente for comparar o Brasil, cota para negro, né, cota para índio, e então a gente tentou comparar um pouco a nossa cultura. No vídeo a gente mostra como eles são, não só em relação às castas, mas em relação à própria religião, ao quanto eles podem fazer para conseguir agradar ao Deus deles, né, se machucar, porque através da crença deles a dor, né, e a resistência que faz agradar a Deus. E como que isso contribui para a formação de vocês? Para mim, isso contribui, eu estou fazendo jornalismo, né, olhar os dois lados da moeda, né. Eu quis também defender na pesquisa o lado da Índia, não só apenas mostrar a cultura deles e falar, nossa, isso machuca, criticar, né, mas também mostrar o lado deles, justificar o porquê que eles acreditam naquilo, mostrando cada Deus que eles seguem, o porquê seguem, né, a crença de cada um. Foi um momento de experiência, né, pra gente conviver um pouquinho desse lado do jornalismo, né, de repórter, ir entrevistar as pessoas nas ruas. É um momento de experiência pra gente ver mesmo como é que é a profissão. Então é isso, galera. Vamos agora curtir o vídeo produzido pelos alunos de jornalismo. Classificar o hinduísmo como uma religião é vista por alguns historiadores e estudiosos como um problema, pois o hinduísmo possui uma grande diversidade de crenças, ritos e sincretismos. Alguns até argumentam que, na verdade, ele seria uma tradição religiosa indiana que englobou ao longo da história diversas crenças e ideologias até formar esse grande complexo que hoje chamamos de hinduísmo. Atualmente, o hinduísmo é a terceira maior religião do mundo, com maior concentração na Índia, podendo chegar até 900 milhões de seguidores. Apesar disso, existem hindus também no Nepal, no Sri Lanka, na Malásia e em diversos países. Uma característica geral importante do hinduísmo é o seu sistema de castas. O sistema de castas hindu é uma das primeiras formas de discriminação racial pela cor da pele. As castas mais altas originalmente eram referidas às pessoas brancas e as mais baixas às pessoas negras. Contudo, após a miscigenação, isso mudou. No entanto, as castas ainda se mantêm, mas não por causa da cor da pele. E sim pela genealogia, onde famílias inteiras seguem as profissões de seus antepassados, muitas vezes por obrigação. Pessoas de determinadas castas... Isso não pode exercer ofício de outras castas. Isso é visto como vergonhoso e impuro. No final do século XIX, o ativista J. Foley
passou a usar o termo Dalit para se referir a essa população pobre marginalizada, os intocáveis, pois se acredita que se tocar num Dalit, a pessoa acaba se contaminando com a sua imundície. Então é necessário se realizar um ritual de purificação. E como está a situação dos Dalits hoje na Índia? A Constituição da Índia aboliu a discriminação contra os Dalits oficialmente em 1947. E as várias leis aprovadas desde 1950 melhoraram a situação deles ainda mais. Agora, tem um sistema de cotas para os Dalits nas universidades. Porém, esse é um assunto bem polêmico na Índia. Apesar das leis, o sistema de castas ainda existe na mente dos indianos. Ainda é raro na Índia uma pessoa casar com alguém de casta diferente. E quem não lembra da novela que fez sucesso em 2009, O Caminho das Índias, que retratou bem esse sistema de castas que é respeitado e seguido até hoje pelos hinduístas. Vamos acompanhar agora um trecho da novela em que o Bhagwan conta para Maya que não é um Brahmane, e sim um Dalit. Eu sou um Dalit. Pare, Bhagwan. Eu não quero mais que você faça esse tipo de brincadeira. Shankar é um Brahman. Ele me adotou quando eu era menino. Você é um intocável? Me perdoa. Um Dalit. Maya, eu sou um Dalit. Uma poeira. Então por que eu nasci com um coração que bate e sente como o seu? Como de qualquer pessoa. Como de qualquer Brahmane. Eu não me envolveria e nem mudaria. Por quê? Porque eu tenho as minhas crenças, os meus conceitos. Então, se eu me envolver com aquela pessoa, a gente vai bater de frente. Vai dar conflito. E eu respeito quem tem a outra religião. Então, a gente viveria tranquilamente, mas não me envolveria em relacionamento nenhum. Mesmo que você se apaixonasse loucamente por um rapaz. Já aconteceu. Aí eu deixei a pessoa de lado. Tipo no caso da novela, né? A menina ficou perdidamente apaixonada lá pelo rapaz, mas depois ela descobriu que ele era um Dalit, né? Sim, eu analisei porque o que é mais importante na sua vida? Na minha vida, o mais importante é a relação com Deus. Eu vi a ficção da novela, foi o amor deles que falaram mais alto. Tanto que tiveram um vínculo, que foi o filho, né, deles, e nada poderia abalar a estrutura do relacionamento deles. Teve diversas contravenças, mas aquilo não afetou. Aqui no Brasil nós somos divididos, igual lá na Índia, por castas, sabe? Por exemplo, o rico não se mistura com o pobre, pessoas do interior não se misturam com pessoas da capital. Você acha que nós somos divididos dessa maneira? Acho que é. É? E o que o senhor acha dessa divisão? Você acha que seria melhor se a gente não se dividisse assim? Ou você acha que se dividir assim é bom? Não, eu acho que não deveria dividir. Por quê? Não. Por quê dividir? Eu acho que todo mundo é igual. Não, porque a classe... Não, tem a classe social, a classe... O rico tem a classe social melhor do que a do pobre. O pobre sempre é o que leva... Na minha opinião, isso não deveria existir. É errado existir também. E no Brasil, se isso começar a acontecer, sei que a gente vai acontecer, porque a minoria é a classe alta, né? E a maioria é a classe baixa. Então a gente vai estar na merda. Olha, eu acho errado. Eu acho que não deveria haver essas divisões, entendeu? Deveria ser todos, né? Por quê? Porque muitas pessoas sofrem com isso, né? Tem lugares que você frequenta que vai pessoas mais de classe alta. E às vezes o comportamento deles te surpreende do que você frequentar um lugar de pessoas de classe média baixa. O rico, a classe do rico, a social do rico é melhor do que a do pobre, né? O pobre não chega a certas possibilidades que o rico tem, né? E você acha que isso deveria mudar? Ou não? Ou você acha que é difícil mudar? Não, deveria mudar, poderia até mudar, mas é difícil, eu acho difícil, porque, né? Nós temos muito exemplo por aí que você sabe que... Para os hindus, Brahma criou o universo. Vishnu é incumbido por manter e proteger o universo. Shiva se torna o mais importante entre os deuses, pois seu fator de destruição se dará com o final dos tempos. Só então Brahma poderá recriar um novo universo. A maioria das aldeias tem um templo dedicado a Shiva. É purificação de pecados para eles. Dor e a resistência irá limpar os participantes de seus pecados. Outros têm ganchos presos em suas costas para que pesados objetos de madeira e metal, chamados kavades, um símbolo que significa carga, podem ser anexados. Eles, então, passam a transportar cadáveres
até os 272 degraus para um templo dentro das cavernas. Viemos à rua agora mostrar a reação das pessoas. O que será que elas pensam? Será que tem preconceito sobre isso? Vamos conferir comigo. Vem. Não sei se eles sentem dor, porque quando você faz alguma coisa com vontade, eles devem estar fazendo isso por algum âmbito religioso. Você faz aquilo pensando sempre como, sabe, minha religião é isso, então eu vou fazer isso de bom grado. Eu não, lógico que nunca passou na minha cabeça em fazer essas coisas, mas tem que respeitar, né? Apesar de tudo, tem que respeitar. Acredita que a fé ela é maior que tudo, então se você acredita, tudo é válido. Eu acho que qualquer tipo de expressão cultural, contanto que não fira o próximo, eu acho que é válido. Você aceitaria fazer Não. esse tipo de cultura? Por que não? Porque eu odeio sentir dor. Ah, também não, porque tá doido. Ah, não, isso aí é muita... Tem que ter bastante cultura, né? Da parte deles. Porque da nossa, tô fora. Rapaz, eu prefiro poupar o meu corpo numa dor dessa daí. Eu acho que pra mim não daria, né? Colocar esse monte de coisa no corpo. Portanto, assim, eu gosto, adepto a piercing, que eu tenho um no mamilo, entendeu? Agora, assim, no caso, botar na cara, esse negócio pra mim não dá certo, não. Eu penso que não. Aqui mesmo, eu volto a dizer, né? Eu teria oportunidade de fazer uma tatuagem, né? Colocar um brinco, né? Enfim. Sentir dor jamais, né? Eu não fiz até hoje, né? Essas aí eu penso que são mais radicais. Eu acho que não faria. Eu não faria, né? Isso aí cabe de cada um, tem um livre-arbítrio de aceitar, entendeu? Aí a gente apenas aceita, mas eu acho meio estranho, né? Você deparar com uma pessoa com um monte de coisa no rosto, apesar que tem muitos, né? A gente até se assusta, meio bizarro, mas cada um vai de acordo com aquilo que se adapta melhor. Se eu conhecer um pouco mais e eu gostar, eu vou aceitar, com certeza. Eu não privaria meu filho de fazer isso ou não, por minha opção, se vai deixar ele feliz. Se ele quisesse optar, sim. Eu não posso tirar o direito dele de exercer a sua vontade, mas eu posso educá-lo a tentar seguir a minha religião. Se seu pai praticasse o hindu? Aí eu achei que era doideira, não ia respeitar não, porque era da minha família, acho que não ia... Ou o seu irmão, vamos supor? A mesma coisa, não ia aceitar não, se fosse comigo, minha família. Mas desde criança, isso, talvez eu veria com normalidade, né? Se fosse desde uma coisa dentro de casa, eu veria com normalidade, mas se fosse uma coisa de agora, com certeza não, ia mandar internar ele, talvez. Se o papai se impor fazer a tal cultura, porque ele segue, você seguiria? Não, né? não, sem condição. Tem como não. A gente sempre acha que pega melhor pro vizinho, entendeu? Esse foi nosso documentário, onde falamos sobre etnocentrismo e relativismo cultural. Eu pedi meu amigo Marcelo, que mora em Katmandu, no Nepal, para fazer alguns vídeos do cotidiano da vida hindu. Confira aí. Então, galera, esse foi mais um programa avulso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!